galera, estamos começando aqui mais o Dream Podcast para você que é novo por aqui. Sou Bruno Loureiro, host do Dream Podcast e seguimos com o nosso especial sobre provérbios. Tenho a honra de receber aqui meu grande amigo e posso dizer mentor sobre provérbios, com certeza, José Luiz. José Luiz, muito obrigado por seguirmos nosso estudo sobre provérbios da Bíblia. Bruno, é um prazer poder estar aqui com vocês, podendo estar falando novamente dessa literatura, podemos dizer assim, dessa sabedoria prática, né? Aquilo que Salomão está nos ensinando desde o primeiro capítulo, né? Essa preocupação dele de colocar isso em prática para se tornar um estilo de vida. E nós vamos hoje mergulhar nesse capítulo 10, que é impressionante a maneira como que a partir do momento que você colocar isso na tua vida, deixar de ser informação e se tornar uma prática de vida, você vai ver que é interessante a maneira como ele vai trabalhar todos os versículos desse capítulo 10 de Provérbios. Gente, antes de iniciarmos a leitura do primeiro versículo de Provérbios 10, quero fazer um agradecimento muito especial ao nosso parceiro aqui, a Ótica Vitória. Está conosco desde o início do Dream Podcast e uma empresa referência, não só de Avaré, mas região. Então fica a minha dica para vocês que querem comprar agora um presente ou fazer a aquisição de um óculos de grau ou de sol ou lente de contato ou comprar um smartwatch. Fica a minha dica para vocês, a Ótica Vitória aqui de Avaré. Pastor, iniciamos Provérbios 10. Sim. Provérbios 10 de Salomão. É interessante que nós estamos com duas versões hoje, né? Você está com a NVI, que você vai acompanhar aí, dependendo da nossa leitura aqui, você vai ver que as palavras são um pouquinho mais simples. E eu estou com a Almeida Revista Corrigida Fiel, que fala de uma maneira um pouquinho mais burocrática, né, das palavras, mas ao todo ela vai dar o mesmo significado. Então, como estava falando, Bruno, nós iniciamos o Provérbios falando sobre a respeito dessa maneira, dessa preocupação desse homem chamado Salomão a respeito de como colocar essa sabedoria em prática. E ele escreve essa carta, ele vai escrevendo, né, esses capítulos, né, endereçando ao seu filho, que ele trata bem. Do capítulo 1 até o capítulo 9, ele vai dizendo a maneira como você escreve, a maneira como você coloca, a maneira como você coloca em prática, a maneira como você observa, a maneira como você vive com a sabedoria, né, ao seu lado, né, sendo esse alicerce, sendo esse suporte, dando destino realmente para que possamos viver o propósito. Agora o capítulo 10, a gente vai achar interessante que os versículos eles vão trabalhar entre si. É como se fosse mais e menos, né? Como se fosse o bem e o mal. Ele vai estar dizendo dos benefícios e dos malefícios de você ter ou não sabedoria. E se você me permite, eu vou poder ler o primeiro versículo, que diz assim: Provérbios de Salomão, o filho sábio alegra o seu pai, mas o filho louco é a tristeza da sua mãe. O versículo 2, os tesouros da impiedade nada aproveitam, mas a justiça livra da morte. Vê que interessante, Bruno, que ele está trazendo assim algo que ou você coloca a sabedoria em prática para que você tenha benefícios, está dizendo sobre a sabedoria desse jovem, né, desse homem, né, dessa mulher, como também se você não trazer ela que você vai ser como louco, né? E está dizendo que sem sabedoria traz a morte e com sabedoria traz a vida. É impressionante, não sei como que você está no teu versículo 1 e 2 aí, se tem alguma palavra diferente da minha aqui. Sim, é um pouco diferente. Qual que é essa versão? Essa aí é NVI, a nova tradução de hoje. Então, o meu tá assim, ó. O filho sábio é a alegria do seu pai, mas o filho sem juízo é a tristeza da sua mãe. Aquilo que se consegue com desonestidade não serve de nada, mas honestidade livra da morte. Tá vendo que sempre uma coisa assim diferente da outra, ela não vai encaixar. Né? Ele está dizendo para o filho dele, né? Tá dizendo para os leitores, né? O Salomão dizendo que ou você realmente sabe que é para você isso, que está esse suporte de você proclamar a sabedoria, né? Ele vem dizendo nos capítulos anteriores, tem que proclamar a sabedoria, você tem que tomar cuidado com as conversas erradas, tomar cuidado com os caminhos errados. E agora ele está trazendo no capítulo 10
vamos dizer assim, essas lâmpadas de emergência, né? Ou você, sendo sábio, você vai ter vida, e não sendo insensato, você vai ter morte. E ele vai nos ensinando isso até o versículo 9. Eu vou ler o versículo 3 para a gente acompanhar aqui. O Senhor não deixa o justo passar fome, mas rechaça a aspiração dos ímpios. O que trabalha com a mão displicente empobrece, mas a mão dos diligentes enriquece. Por que Salomão está falando isso? Porque Salomão ele tinha poder, né? Ele tinha riqueza, ele tinha posses, ele tinha pessoas que eram subordinadas por ele. Ele está dizendo assim sobre o trabalho, né? A maneira como você está trabalhando não é o local que você trabalha, mas você tem que ter, você está dizendo esse senso de identidade. Postura, né? A postura. Aqui o versículo 4 eu achei muito interessante, essa versão da NVI, que ele fala aqui, né? O preguiçoso fica pobre, mas quem se esforça enriquece com o trabalho. Sim. E faz todo sentido, né? É total, né? É até interessante a gente fazer um breve relembrar um pouco das pessoas que foram chamadas, né? Todos estavam meio que trabalhando, sim, né? Sim. Você não via ninguém, tipo assim, nenhuma história da Bíblia, fulano tava de boa e foi lá, não sei quem, um santo, um anjo. Não, sempre eram pessoas que estavam em atividade, fazendo alguma coisa para não sei se estou divagando muito aqui. Mas assim, o mais impressionante é que ele não chama desocupado, né? Desocupado. Então, se você olhar todos os homens aí que a gente vê, vamos pensar em dois aí, que a Bíblia é bem clara, se diz que um é Moisés, né, que foi chamado para tirar o povo do Egito, mas assim, eu já vejo ele de uma outra forma, né, um homem que foi chamado para poder escrever a história da humanidade. A Bíblia nos relata isso, que foi ele quem escreveu os 4 primeiros livros da Bíblia, né, o Pentateuco, que nós assim chamamos, e ele teve a oportunidade de ouvir do próprio Deus a maneira como tudo isso aconteceu, a maneira como a ciência hoje explica, né, a física explica, a biologia explica. E vemos a vida de Paulo, né, que foi chamado, né, o Novo Testamento, né, o Saulo que virou Paulo, que foi para trazer realmente a doutrina, né, a doutrina da sabedoria, a doutrina bíblica no nosso dia a dia. Não use costumes daquilo que o homem, mas aquilo que a Bíblia nos ensina a viver em conformidade à palavra. E o próprio Paulo ele vai dizer em suas cartas, ali em Romanos, em Coríntios, mas assim, o mais impressionante ele dizendo assim que a vontade do Senhor é perfeita, ela é boa e ela é agradável. E nós vemos assim na vida de Salomão, ele já buscando isso, séculos antes, falando sobre sabedoria, falando sobre entendimento, falando sobre despertar. E era extremamente uma pessoa ocupada. Não era uma pessoa que estava ali, como você disse, esperando a vez dela para se levantar e ser chamada, não. Em toda a história, Bruno, né, a bíblica e a história secular, que dizemos assim, de grandes pessoas que escreveram a história, se você for olhar o contexto, ler a biografia, a gente ama fazer isso, ler biografia de pessoas que deixaram, né, a sua história aqui para a humanidade, eram pessoas que estavam ocupadas. Trabalhando. Né? Trabalhando. Vamos lá para o versículo 8. Versículo 7, olha que interessante. A memória do justo é abençoada, mas o nome dos ímpios apodrecerá. A minha versão aqui tem uma versão bem interessante, que assim, os bons serão lembrados como uma bênção, porém os maus serão esquecidos. É bem interessante, né? Sim, é muito interessante isso aí, porque é o legado que estamos escrevendo, é aquilo que nós estamos fazendo, né? Agostinho ele fala assim que viva o evangelho, né? Se haver necessidade você tem que pregar, então você tem que viver com a sua vida. Então está dizendo aqui que a memória, né? O que é? Aquilo que você fez será lembrado, aquilo que você não se perdeu, aquilo que você viveu o propósito, vai ser algo relevante, né? A cada dia, a cada instante. Olha o versículo 8, que interessante. O sábio de coração aceita os mandamentos, mas o louco de lábios ficará transtornado.
Porque o que Salomão está dizendo aqui? Que quando um sábio é repreendido, ele olha para a figura de quem o repreendeu. Né? De que maneira foi aquele... Da onde está saindo aquilo ali? E ele está dizendo que... Você pode notar que ele tá dizendo o avesso aqui. Ó, de maneira que aquele que não ouve, daquele que... Ele vai ser transtornado, porque ele vai se esconder, né, debaixo da sua arrogância, debaixo da sua insensatez, da tua falta de sabedoria, que vai trazer morte a ele. Aqui no início de Provérbios 10, pastor, eu na minha percepção, ele fala sobre, né, a gente ser um bom filho, né? O poder das nossas escolhas, sobre a gente também, o poder do trabalho, Sim. postura, de uma forma bem interessante, né? É um conselho, né? São os conselhos de como ele vem, né, até o momento em Provérbios, falando sobre sabedoria, postura, legado, e é um escolhas. conselho também, né, dessa postura que ele fala, né, a maneira como ele avança, né, a maneira como nós avançamos no nosso dia a dia, né, das nossas decisões e ações, vão ficando experiências para trás. E o que a gente consegue enxergar e ler realmente nesses versículos, que Salomão está dizendo assim que a postura vai fazer você continuar caminhando. Pastor, eu sinto assim que Provérbios 10, até onde a gente está lendo até o momento, ele não segue numa linha assim, vamos dizer assim, como se estivesse contando uma história. Até o momento, assim, parece que ele vem passando para a gente pontos de coisas que a gente tem que nos atentar. Sim. Igual aqui no versículo 4 que eu li. O preguiçoso fica pobre, mas quem se esforça no trabalho enriquece. Sim. Parece que aqui já é um insight, né? Claro que sim. Que é uma palavra que tá em alta agora, né? Um insight, né? Então aqui, assim, parece ideia que... nova. Parece que cada versículo já é uma mensagem que, tipo... Se a pessoa quiser ler por parte... Eu acredito que Provérbios 10... É que eu não li o restante, não ser bem sincero. Então eu vejo que Provérbios 10 até o momento é um bloco diferente do outro contexto. É uma maneira diferente dele colocar aí, como ele vamos dizer assim, ele construiu um alicerce. Vamos pensar nisso. Ele construiu um alicerce e foi ali colocando cada ingrediente que era necessário para levantar aquela edificação, né? Esse queira ou não, ele está ensinando alguém que vai substituí-lo daqui 30, 40, 50 anos, quando ele escreveu esses provérbios. E você vai ver que a maneira como ele vai assim, ele tá nos dizendo assim que não adianta eu e você termos habilidade, Bruno, se nós não tivermos disciplina, se nós não tivermos realmente vontade, né? Porque está dizendo aí que o preguiçoso, né? Está falando que o preguiçoso ele não vai ter vantagem, né? Ele vai poder ser ajudado por alguém, mas ele nunca vai sair daquilo. Você pode andar uma milha. E às vezes você volta a fazer alguma coisa e você vê o preguiçoso está no mesmo lugar. E o tempo passa. Né? Parece que foi ontem que nós entramos, né, no ano que nós já estamos encerrando. Então, tanto se você olhar, ver tanta coisa que nós fizemos esse ano e tanta coisa deixamos de fazer porque faltou-nos tempo. Aqui no versículo 9, ele fala para mim sobre honestidade de caráter. Como é que está na versão do senhor? Na minha versão está assim, ó: quem anda em sinceridade anda seguro, mas o que pertence aos seus caminhos ficará conhecido. Eu vou ler a versão da NVI. Tudo bem. A pessoa honesta anda em paz e segurança, mas a desonesta será desmascarada. Nossa, pesado, hein? E você sabe que interessante, Bruno, que falando de sinceridade, e a gente tem que olhar as Sagradas Escrituras, e isso que me fez uma... Só a gente abrindo um parênteses que não está fugindo do assunto aqui. Tá. Me fez assim me apaixonar em estudar a língua hebraica, né? E só algo interessante para você ver. A palavra verdade, ela é formada por 3 letras do alfabeto. É pela a primeira letra, a letra do meio, bem no meio do alfabeto, e para a última. E se você olhar realmente a estrutura dela, ela tem perna. Então, ela tem base, vamos dizer assim, vou ter base. Agora, a mentira é algo ao contrário disso. Quando você coloca a palavra mentira e leva ela para o hebraico, você vê que ela não se sustenta.
Então, porque esse termo, a mentira tem perna curta, vem da palavra hebraica. Porque quando você olha as palavrinhas, né, as letras que formam a palavra mentira, ela é bem curtinha. Então, por isso que fala assim, que a mentira tem perna curta. E a verdade, ela tem começo, ela tem meio e tem fim. Então, Salomão também nos ensina isso. Quando você vive a verdade, né, sendo sincero, né, com aquilo, muitas vezes entendendo, porque o poder também nos dá a oportunidade, muitas vezes, de falar o não. Falar o não na hora adequada, na hora correta, para que quem esteja ao nosso lado, quem esteja compartilhando conosco, sejam também integrados realmente a viver esse conceito chamado sabedoria, chamado prática. Então, é bem interessante quando nós olhamos falando assim sobre quem anda em sinceridade. Não basta você ser sincero, você tem que andar, você tem que expressar, você tem que... É bem simples, né? É simples e curto, né? Quem anda em sinceridade. Então, é uma continuidade. Não é apenas o momento onde você está querendo fazer alguma negociação, ou se mostrar para alguém, ou parecer, ou, vamos dizer assim, vestir um personagem. O porquê? Porque a mentira tem perna curta. Uma hora ou outra eles vão acabar descobrindo realmente quem é aquele indivíduo, quem é aquele cidadão. E falando em postura, né, a gente tem que falar, que a gente agora no versículo 10, que é sobre o que sai da nossa boca, né? Sim. que é sobre as palavras, né? Porque muitas pessoas dão peso nas palavras, né? E a partir do versículo 10, como você falou, ele fala sobre justiça. E o versículo 10 fala assim: o que acena com os olhos causa dores, e o joio de lábios ficará transformado. Como assim o joio de lábios? Ele fala sobre o... Se você olhar o joio no trigo, a única diferença dele é que ele não tem semente, mas eles são iguais. Então, a maneira como ele está dizendo aqui, essa palavra, está dizendo assim que aquele que acena com os olhos causa dores. O tolo de lábios ficará transtornado. Aí, o versículo 11, ele está dizendo assim: a boca do justo é a fonte de vida, mas a violência cobre a boca dos perversos. Está dizendo assim que assim, aquele que acena com os olhos vai causar dores. E o tolo de lábios ficará transtornado. Aquilo que fala sem pensar, sem refletir, sem ter sabedoria, né? Sem ter essa prática, né? Esse conceito ao seu lado, né? Sendo ali o braço, sendo na verdade a extensão do seu dia a dia. Até para as coisas mais simples que você faz no seu dia a dia. O versículo 1 está dizendo assim que a boca do justo é a fonte de vida, né? As pessoas vão procurar aqueles que são sábios para ter uma palavra correta, certeira e sisuta, né? Eu achei interessante que o versículo 14, né? Os sábios guardam todo o conhecimento que podem, mas o tolo, quando fala, logo traz desgraça. Ele está dizendo, quando ele está falando de uma maneira diligente aqui. Não basta ser apenas você ter sabedoria, ter conhecimento, ter as informações. E Salomão está dizendo aqui que a maneira como ele vai trazer no seu dia a dia isso aí. Existiam questões muito relevantes que ele tinha a todo dia. Tinham questões simples e tinham questões relevantes. E a maneira como ele guardava, a maneira como ele tinha com ele essa sabedoria, era a maneira como ele se pronunciava, né? Era a maneira como ele ditava as regras, faziam as leis, ele sendo um rei. E como você falou, olha o versículo 13. Nos lábios do entendido se acha sabedoria, mas a vara é para as costas do que falta entendimento. Por que está falando a vara é para as costas do que falta entendimento? Né? Porque a pessoa, quando fazia algo errado, era açoitada ali, né? Era levado ali para correção. E muitas vezes, né, nós não colocando a sabedoria no nosso dia a dia, nós somos açoitados. Nós estamos à beira de algo novo, né? Estamos à beira de uma fronteira para você ir para um outro nível, uma outra estação na tua vida. E você, dependendo da maneira como você fala, você é açoitado. O que é? Você próprio realmente procrastina realmente aquilo que é para você avançar. E muitas vezes é o poder da língua.
A palavra. Imagina. Aí, Bruno, anotando aqui, né, algumas coisas do versículo 10 a 15, ele fala assim que muitas pessoas, por meio de ações e palavras astutas, criam problemas, e outras, falando de amor abertamente, fazem paz. O sábio, ele guarda seu conhecimento para usar em ocasiões certas, aquilo que nós falamos. E o seu conhecimento para usar em ocasiões adequadas. Os tolos falam quando não deveriam e trazem problemas para si mesmo. Então nós podemos observar que desses versículos ele está dizendo sobre a maneira como a gente tem que colocar a sabedoria, a maneira como ele nos ensina. E a partir do versículo 15 ele estava dizendo assim que coisas assim de verdadeiro valor. Ele continua nos dizendo assim. O versículo 15 fala assim: os bens do rico são uma cidade forte, e a pobreza dos pobres é a sua ruína. Ao versículo 16: a obra do justo conduz vida, o fruto do perverso ao pecado. O caminho para a vida é daquele que guarda a correção, mas o que deixa a repreensão comete erro. Então ele vai estar nos ensinando que o que é um bem para você hoje? É algo que você conquistou, é algo que você guardou, é algo que você almejou, é algo que você conseguiu, né, aumentar. E ele está nos ensinando realmente que a maneira como você tem que se comportar com isso. Ele está dizendo assim que os bens do rico são a cidade forte. Imagina uma cidade fortificada. Imagina uma cidade que ela tem sua segurança. Ele está nos ensinando a maneira como nós devemos nos comportar no nosso dia a dia em relação à sabedoria. Ao versículo 19, na multidão de palavras não falta um pecado, mas o que modera os seus lábios é sábio. Ele fala ali no versículo 10 que a pessoa que fala muito sem pensar é tola. E está dizendo aqui no versículo 19 que aquele que modera, né, as suas palavras, ele vai ser sábio. Porque ele vai falar na ocasião correta, na hora certa, do momento correto, na maneira correta. E está dizendo, e continua nos ensinando assim, que os lábios, ele está dizendo muito sobre palavras. Você vê como é a maneira que, a partir do versículo 10, ele está falando muito daquilo que nós pronunciamos. Não basta eu e você termos sabedoria. Nós temos que, a cada dia, ser diligentes nisso, né? Ter disciplina. E a maneira como nós temos disciplina é a maneira como nós vamos nos colocar diante de situações, diante de decisões que comprometem o nosso dia a dia, o nosso trabalho, né? A nossa empresa, a nossa família, o nosso ministério, aquilo que nós nascemos para fazer, de maneira que temos que ser sábios. Ao versículo 21, os lábios do justo apacentam a muitos, mas os tolos morrem por falta de entendimento. Caímos novamente na palavrinha chamada mentira. Né? Ela não vai se sustentando. Você vai inventando até que você acha que a mentira é verdade. Aí você vai criando situações, montando um cenário para que as pessoas possam acreditar, né? Ter credibilidade. Só que vai a partir do momento que ele usa a palavra tolos aqui. Né? Por que é um tolo? Porque está se enganando a si mesmo. É porque lá dentro de si mesmo ele sabe que ele está errado, ele sabe que ele é insensato, ele sabe que falta sabedoria. O poder da palavra, mas também atrelado à postura, né? Porque a pessoa que não tem a sabedoria, ela vai acabar sendo diligente, né? Essa palavra, diligente? Sim. E faltar com a palavra, não ter a postura e ainda ganhar o dinheiro de forma desonesta. Né? Sim. É o combo, né? É o combo. E o que ele está dizendo assim, que lá no finalzinho, no pontinho final de todas essas ações, vão causar morte, vão causar desprezo. Assim como o sábio vai ser, né, a memória dele, que o versículo ele está nos ensinando que não vai ser esquecida, da mesma maneira que o insensato ele vai passar, né? O tempo vai passar. E aquilo que na verdade era para se tornar um legado na vida dele vai se tornar em esquecimento. Nossa. É forte isso, né? Quando Salomão, tanto, né? Milênios depois, estamos aqui falando essa palavra. Eu sinto que hoje não tem tanto mais o peso, em alguns lugares pelo menos, né? Que falta aquilo do peso familiar em relação ao quê?
da pessoa trazer o legado da família e também o peso da palavra daquilo, como que aquilo vai afetar a família e o futuro daquela família. Então, quando a pessoa mente, ou a pessoa engana, ou a pessoa rouba de alguma forma o próximo, né? O como que isso vai afetar a próxima geração dela, né? Hoje nós estamos passando um período difícil dessa transição, dessa falta de identidade, né? De pessoa saber quem ela é, por que ela está aqui, por que ela veio, o que ela veio fazer aqui. Mas ela se esquece que na sua concepção ela já é vencedora. Né? Na sua concepção houve uma batalha ali, né? Na sua concepção ali, vamos usar essa palavra aqui, na concepção ali, no encontro do óvulo com o espermatozoide, eram mais de 300 milhões de espermatozoides, e esse venceu e entrou e fecundou, e estamos aqui. Então nós já somos vencedores, somos únicos. E o que Salomão está dizendo aqui é para ter respeito, ter sabedoria, saber realmente se postar, se posicionar, para que possa viver o propósito de vida, viver o legado, viver a vontade expressa para aquilo que nascemos para fazer. Olha o versículo 20, né? Acabamos de falando, ó. A prata escolhida é a língua do justo, e o coração dos ímpios é de nenhum valor. Como assim a prata? Está dizendo que o valor... Né? Ele está usando a riqueza que ele tinha, está usando o poder aquisitivo que ele tinha, está dizendo que nada se compara à sabedoria. Porque nós encontramos pessoas pobres hoje, que a única coisa que ela tem é dinheiro. A única coisa que ela tem é aquele recurso. E estamos vendo aqui Salomão dizendo que era um homem que tinha fortuna, né? Tinha um império. E ele está colocando realmente que acima de toda a fortuna, acima de todo o poder aquisitivo, de toda a beleza, de toda a conquista dele, ser sábio ainda sobressaía tudo isso. E uma frase muito bonita que o senhor falou é a pessoa que só tem o dinheiro, né? Então a pessoa não adianta ter o carro, a casa, roupa, o celular, mas se ela não construiu isso de uma forma correta, como que fica o vazio de tudo isso, né? Para o futuro e não só para ela, né? Na verdade, ela não consegue celebrar, Bruno. Ela fica em busca de, né, o nosso tempo hoje, né, o consumismo, né, as coisas sendo muito rápidas, ela não consegue celebrar. E nós vemos que Salomão ele foi mordomo daquilo que foi dado a ele. Ele recebeu uma incumbência de substituir um rei. E nós vemos em suas ações e decisões como rei, ele foi um mordomo. E ele recebeu isso, né? E ele sabe que... Porque o que nós temos que entender é que toda prosperidade na nossa vida, existe uma missão a cumprir. E Salomão tinha uma missão. Ele tinha que preparar quem iria... E ele temia tanto isso, que se nós depois continuarmos a ler a história, nós vemos que quem substituiu acabou fazendo divisões, né, no povo de Israel. Então, parece que ele conhecia o coração de quem ia substituir. Dele dizer tanto dessa maneira, toma cuidado, não seja insensato, seja sábio, coloque isso como uma prática de vida, como história de vida. E ele vai nos ensinando assim que, ao versículo 24, ó, o temor do ímpio virá sobre ele, mas o desejo dos justos Deus vai cumprir. Seja humilde. E o que é humildade? É você ter a oportunidade de expressar, de fazer aquilo, mas você se nega a fazer aquilo para o benefício próximo. É você continuar a celebrar o teu próximo, celebrar a vitória do teu próximo. Aquilo que nós falamos em alguns capítulos anteriores. Olha o versículo 25 para você ver que interessante. Ó. Como passa a tempestade, assim o perverso passa, o justo tem perpétuo fundamento. Ele continua dizendo sobre esse fundamento, sobre essa base, né, a maneira como esse sábio se coloca no seu posicionamento, né, nas suas decisões, e trazendo realmente, como ele está dizendo assim, olha para as minhas decisões como líder, olha para as minhas decisões
o que fez esse povo avançar, né? De que maneira hoje somos uma cidade fortificada, porque a sabedoria esteve presente, né? Eu tenho uma frase que a gente carrega sobre, que a gente aprendeu num treinamento, sobre a minha família é o meu maior patrimônio. Então Salomão está dizendo assim que a família dele ali em questão era o maior patrimônio dele. Ele estava entregando esse patrimônio, né, essa sabedoria, endereçando ao seu filho, né, aos seus súditos, para que continuasse sendo uma nação vencedora, uma nação que estava avançando, vivendo o propósito daquilo que nasceram para fazer, e estavam dizendo sobre esse de você temer a Deus. Ele inicia o Provérbios capítulo 1 dizendo que o princípio da sabedoria é o temor a Deus. E o que é o princípio? É o começo das coisas, é o início, é o ponto de partida, é a ignição, é o insight, né? Como falamos aqui nesse podcast. E o versículo 26, ele fala assim: como vinagre para os dentes, como a fumaça para os olhos, assim é o preguiçoso para aqueles que se mandam. A versão dessa aqui eu achei bem interessante, que ela começa o oposto. Que ela tá assim, ó. Nunca mande um preguiçoso fazer alguma coisa. Ele será tão irritante como vinagre nos dentes ou uma fumaça nos olhos. Você fica imaginando. Até a hora que eu li aqui, eu dei um pouco de risada, porque é irritante, né? Quando você manda uma pessoa que não gosta que faz, ou a pessoa tem preguiça, né? A primeira palavra que a gente ouve é: será que vai dar certo? Putz. Então, ela já tem um não. Então, começa. Eu fiquei imaginando. Faz uma estratégia. E se, né? E se? Então, é por isso que a gente vai observando a maneira como Salomão está nos dizendo, né? E Salomão pelo jeito, tinha muita pessoa preguiçosa ali, que estava ali, que ele teve que mexer, que ele teve que fazer as suas advertências. Ao versículo 27, o temor do Senhor aumenta os dias, mas os ímpios terão anos de vida abreviados. Então, quando você teme a Deus, a gente fala assim, Bruno, eu posso dizer a você assim, que aonde eu vou, a gente fala assim, aonde a gente está, a gente vai pronunciando, a gente entra no carro e fala: entra comigo, Jesus. Sai comigo, Jesus. A gente entende esta maneira que você tem que se colocar, porque está dizendo assim que o temor do Senhor aumenta os dias, mas os ímpios terão anos da sua vida abreviados. Quantas pessoas nós estamos vendo morrendo hoje aí de ansiedade? Por alguma decisão errada que tomou, por alguma coisa que cometeu, e às vezes começa compulsivamente, começando a ter ações e decisões erradas, que está dizendo assim que os dias dela serão abreviados. Que muitas vezes por decisões erradas, por caminhos errados, por ações erradas, por conclusões erradas. Ao versículo 28, a esperança dos justos é a alegria, mas a esperança dos ímpios perecerá. Pastor, Provérbios 10, eu senti que ele traz, né, que nem eu falei ali de uma forma até brincalhona, sobre cada versículo parece um insight separado, né? Então, eu vejo que como a gente veio fazendo essa leitura juntos, parece que você ia acompanhando, mas chegamos aqui em Provérbios 10, onde que ele passa ali um passinho de cada vez de conduta, revisitando algumas coisas, de um jeito geral, tanto sobre postura, legado, diligência, né, a preguiça. Eu vejo assim o capítulo 10 como se fosse assim o ponto de partida. Ele dá um checklist, ele traça uma linha, ele aponta o destino, e agora ele chega num ponto de partida e fala assim: ó, meu filho, é dessa maneira. Existem duas colunas aqui, ó. A coluna correta e a coluna errada. Se você ir para a coluna correta, você vai ser vitorioso, e se você ir para a coluna errada, você vai ser um fracassado, um perdedor. Então, ele nos ensina bem isso, né? Nesse ponto de partida, nessa ignição, nesse insight. Ó, é dessa maneira. Né? Ou você faz assim, ou será assim. Não tem como. Você não vai conseguir agradar dois senhores.
Você não vai conseguir, porque você vai ter que criar personagem. E em algum momento essa mentira vai vir por água abaixo. Olha o versículo 29. Ó. O caminho do Senhor é a fortaleza para os retos, mas ruína para os que praticam a iniquidade. Ele está nos ensinando, nos alertando, olha, existe uma maneira, é possível você ser temente a Deus, é possível ser temente ao Senhor, é possível você caminhar com a sabedoria, mas também com a sabedoria, com disciplina, com diligência, né, com esperteza, né, não essa esperteza astuta, mas uma esperteza de temor. Que existe começo, meio e fim. E a maneira como nós nos comportarmos vai nos levar aonde nós queremos estar. Se for para a vida, teremos vida. Se for para a ruína, teremos ruína. Eu gostei muito de Provérbios 10. Eu acredito assim que trouxe uma reflexão sobre cada versículo. Eu acredito assim que esse podcast, assim, para mim, pelo menos, assim, ajudará bastante no estudo, porque quando a gente relê, né, é importante, eu acredito, né, Sim. que seja importante reler, né, e em cima disso a gente traz o aprendizado e depois também a aplicação, viver isso, né, porque não adianta ler, falar, nossa, lindo, e não fazer, né? Maravilhoso, são palavras lindas. Nossa, que lindo, nossa, e não fazer, não. E ele encerra o versículo 32 desse capítulo nos ensinando assim, os lábios do justo sabem o que lhe agrada. Né? Ele está dizendo assim que a pessoa que é sábia, a pessoa que tem entendimento, ela sabe o que é correto a fazer. Né? Porque agrada ela mesma, ela consegue se alimentar daquilo que ela transborda, daquilo que ela frutifica. E ele encerra dizendo assim, mas a boca dos ímpios anda cheia de perversidade. Porque ela não consegue celebrar. Ela não consegue avançar. O porquê? Dos seus lábios, dessa boca, vai sair coisas que prejudicam o seu próximo, coisas que vão trazer ruína ao teu próximo. O porquê? Porque é perverso. Maquina o mal. Maquina aquilo que Salomão está nos ensinando. Que a boca dos justos em abundância produz sabedoria. Pastor, alguma consideração final sobre Provérbios 10? Ele fala muito sobre a aquisição da sabedoria. Né? É muito forte dessa palavra, né? Sobre a maneira de agir, sobre essa ética, essa postura. Fica bem nítido a consequência de não se usar a sabedoria no nosso dia a dia. De sermos pessoas insensatas. Mas o que ele trabalha mais é a maneira dessa aquisição. É como se você... não é algo fácil. Não é algo simples. É algo que tem um fundamento, é algo concreto. Não é algo abstrato que eu pego em qualquer lugar, não. Porque a maneira como nos conduzimos é a forma da ética, da postura, que nós iremos a cada dia ser realmente a resposta para a nossa família, a resposta para a nossa cidade, a resposta para esse país, a resposta para nós mesmos, né? Tendo ética, postura de uma vida social, de uma vida verdadeira, de uma vida sábia. É isso que Salomão está nos falando no capítulo 10. Pastor, muito bonito, muito inspirador. Só tenho a agradecer ao senhor em disponibilizar o tempo do senhor e nos auxiliar no estudo de Provérbios 10. Deixa o Instagram do senhor. Eu agradeço, Bruno, essa oportunidade de poder viver, né, junto essa alegria de poder falar sobre Provérbios. E quem nos acompanha, eu estou ali no Instagram, José Luiz, e seja bem-vindo. A gente tem colocado coisas edificantes sobre sabedoria, sobre entendimento, sobre o nosso dia a dia, e vai ser um prazer ter vocês no nosso Instagram. Pessoal, só tenho a agradecer a todos vocês que nos assistiram até o finalzinho. Lembrando que os outros programas sobre provérbios estão disponíveis no YouTube e no Spotify. Para você que está assistindo no YouTube, tem uma playlist no nosso canal com um especial de provérbios. E não poderia encerrar o programa sem fazer um agradecimento muito especial ao nosso parceiro,
a Viana Modas aqui de Avaré. Então, vocês estão vendo esses looks super bonitões que eu estou sempre utilizando. É da nossa parceira, Viana Modas. Então, fica a minha dica para vocês. Vai aparecer o @ aqui da Viana Modas. E esse look, como todos os outros, de todos os podcasts, nosso parceiro, a Viana Modas aqui de Avaré. E para vocês que gostaram desse podcast, gostou do podcast, se inscreve no nosso canal, deixa o like, compartilha lá no grupo do WhatsApp com os amigos, com o pai, com a mãe. E quer produzir um podcast também? Fica a minha dica para vocês, a Cena Produtora Audiovisual. Então, com a Cena, vocês vão conseguir produzir um podcast de alta qualidade, mas também outros conteúdos para a sua rede social, para a sua empresa ou para você, que é um profissional liberal, quer produzir um conteúdo que se conecte de forma verdadeira com as pessoas, não só aquele videozinho, sabe? Ou aquela fotinha. Então, fica a minha dica para vocês, a Cena Produtora Audiovisual. Vai aparecer o Instagram aqui da Cena. E para você que quer conhecer o meu trabalho, vou deixar minha dica para vocês, o meu Instagram. É o Bruno Loureiro. Gente, vejo vocês no próximo podcast. Valeu e falou. Tchau, tchau.